Olá, voltamos aí para falar um pouquinho mais sobre princípios. É claro que no direito administrativo, gente, existe assim, uma infinidade de princípios. Mas para essa introdução, para as primeiras aulas, eu havia selecionado alguns princípios básicos. Ao longo das aulas, nós vamos tratar outros princípios, tá? Porque fica uma aula chata, desgastante, tratar lá 15, 20 princípios de uma vez só. Então, nas nossas aulas, eu mencionei alguns outros princípios. Né? Um deles, que tem previsão constitucional, está no artigo 5º, inciso 50, é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ele também se aplica na administração pública. Embora a administração pública ela tenha várias prerrogativas, vários poderes, né? Atua nessa relação de verticalidade, de desigualdade jurídica, a administração pública, ela tem como regra o contraditório e a ampla defesa sempre, né? E é bem aquela conceituação que a gente já conhece do princípio do contraditório e ampla defesa, ou seja, o indivíduo, ele tem o direito de se defender, né, de elaborar as suas teses, de apresentar o seu lado da história, né, de promover todas as suas defesas perante o direito, também como forma de assegurar aquilo que ele entende como direito. Isso se chama ampla defesa. E ao mesmo tempo o indivíduo ele tem o direito de contradizer, de questionar, de refutar o que está sendo alegado, né? Que é o contraditório. Também se aplica na administração pública. Outro princípio, né, que foi tratado, aliás são dois, é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Inicialmente, é possível você encontrar alguns doutrinadores que vão dizer que razoabilidade e proporcionalidade é a mesma coisa, né? E se você parar para pensar, acaba sendo mesmo. É uma questão de nomenclatura jurídica, há uma pequena diferença. O princípio da razoabilidade, de acordo com a conceituação, ele é bem mais amplo. Então, assim, na prática, né, do direito administrativo, se eventualmente você utilizar um princípio, né, fundir os dois e entender e tratá-los como um só, para efeito prático não vai fazer diferença, mas para efeito didático, para efeito de avaliação, para efeito de seletivo, né? É importante você saber que a doutrina costuma estabelecer uma pequena diferença entre esses dois princípios, né? E nós temos que entender essa diferença. Então, assim, o princípio da razoabilidade ele é bem mais amplo. Eu até tinha postado no material que ela exige do agente público que, ao realizar os atos discricionários, e o que são atos discricionários? São aqueles atos em que a lei dá maior liberdade de agir ao agente público, agir de acordo com a conveniência e a oportunidade. Então, quando ele se valer desses atos discricionários, que ele vai ter maior liberdade de agir, que ele utilize, né, desses atos, se vale da prudência, da sensatez e o bom senso. Né? Eu sempre digo que razoabilidade significa bom senso, ou seja, eu vou evitar condutas absurdas, bizarras e incoerentes. Exemplo, eu tenho um poder discricionário de decidir renovar a frota, eu como gestora pública, de renovar a frota, né, do meu órgão, do meu ente. E eu simplesmente decido adquirir 30 veículos, sendo que da onde que eu tirei isso? Será que não é uma decisão absurda? Será que é razoável, né? A minha decisão? Será que eu estou me valendo do bom senso ao decidir proceder dessa forma? Né? Isso é o princípio da razoabilidade. Agir com bom senso, agir com sensatez, buscar o equilíbrio das decisões, né? Aquele critério do homem médio, do bom senso,
o que qualquer pessoa faria no meu lugar, se valendo dessa balança e desse equilíbrio e dessa proporção ao lidar, né, com o erário. Agora, e o princípio da proporcionalidade? O princípio da proporcionalidade, ele segue o mesmo conceito, tá? É o mesmo conceito. Ele, na verdade, ele está embutido dentro do princípio da razoabilidade. É o mesmo conceito. A única diferença é que eu utilizo a expressão proporcionalidade, ou seja, princípio da proporcionalidade, quando eu busco equilíbrio entre infração administrativa e sanção administrativa. Ou seja, utilize a prudência e a sensatez ao escolher, né, a penalização dentro do seu poder discricionário. Tem lá desde uma advertência até uma demissão diante de uma infração administrativa. Então, o gestor se vale do bom senso e da sensatez ao escolher a penalização correta para evitar abusos, né? Para evitar penalizações absurdas, como, por exemplo, porque eu fui desidiosa na administração pública, um pouco relapsa, coisa que eu nunca fui, e aí eu sou, ao invés de receber uma advertência depois de um processo administrativo, de uma sindicância, né, eu recebo uma demissão. Então, se não justifica, a balança é desproporcional isso daí. Então, proporcionalidade, né, é o mesmo conceito da razoabilidade, só que eu aplico essa expressão quando eu estiver tratando especificamente, olha, a palavrinha enrolou, tá? Quando for infração administrativa e penalização administrativa. É bem similar, tá? É bem dentro daquilo que a gente estudou aí em direito penal, em teoria do crime, né, nos princípios penais. Olha só, temos também, embora eu não tenha falado em sala de aula, mas eu vou aproveitar e falar aqui, um princípio bem bacana, que é o princípio da motivação dos atos administrativos, né? Pense bem, a administração pública, o administrador que exerce todos esses poderes administrativos, né, todas essas prerrogativas da administração pública e promove atos, nós vamos estudar os atos administrativos, que eles têm presunção de legitimidade. É importante que esses atos sejam motivados, que essas decisões, esses atos, a atuação da administração pública, ela seja motivada, né? E o que seria o princípio da motivação? Olha só, a administração deverá sempre justificar os seus atos, né? Apresentando as razões que o fizeram, né, o gestor, decidir sobre os fatos com observância da legalidade. Os atos administrativos precisam ser motivados, levando as razões de direito que levaram a administração a proceder daquele modo, tá? Vamos falar melhor da motivação, do princípio da motivação, quando nós formos tratar dos atos administrativos. Mas eu gostaria de fazer essa pequena introdução, tá? E além desses princípios, deixa eu dar uma olhada aqui, que nós falamos, nós temos o princípio da segurança jurídica. Gente, o princípio da segurança jurídica está bem alta, ele é muito utilizado no dia a dia aí do direito administrativo, até mesmo porque a administração pública, ela não costuma ser muito eficiente, né? Seja de forma assim, proposital ou descuido, ou seja por ausência de pessoal mesmo, seja por falta de uma boa gestão, né, de um bom planejamento, mas acontece, né, das recorrentes atos inertes, né, da inércia da administração pública. Então, nós temos assim, quando a gente vai falar do princípio da segurança jurídica, a gente tem que ter em mente algumas particularidades, ou seja, decurso de longo tempo, né, de inércia da administração pública diante de um ato nulo, né, que tende a beneficiar um terceiro de boa fé. Então, esse decurso do tempo,
a inércia da administração pública, a boa-fé do terceiro interessado convalida um direito que, se a administração pública tivesse atuado no tempo correto, ela teria, né, exercido o seu poder de autotutela e anulado esse ato administrativo. Então, assim, o fundamento da segurança jurídica, que é bastante utilizado, eu coloquei aqui, está na Lei 9.784 de 1999, a Lei 9.784 de 1999 é a Lei do Processo Administrativo, né? Uma lei federal de aplicação geral. É lógico que sobre o processo administrativo, cada ente ele pode fazer a sua legislação específica dentro do princípio da autonomia, lá do artigo 18 da Constituição Federal, mas na ausência, né, de legislação específica, então a gente aplica a Lei 9.784 de forma subsidiária e complementar, né? E a Lei 9.784, ela traz lá no seu artigo 54 assim: vamos tratar melhor esse dispositivo, tá? O direito da administração pública de anular os atos administrativos de que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Então, se o terceiro está de boa-fé e tenha se beneficiado de um ato que a princípio seja nulo, não é? Com vício de ilegalidade. Mas, após o decurso mínimo de 5 anos, né, e essa administração pública se mantém inerte, gera uma, que a gente chama de uma expectativa de direito, né, para esse terceiro de boa-fé. Então, quanto mais tempo passar e mais inerte a administração pública, mais a chance desse direito se convalidar. Professora, dá um exemplo, tá? Eu sempre uso o exemplo da aposentadoria. Imagina um servidor público, né? Trabalhou aí tantos anos, poxa, tô no tempo, vai lá, entra com toda a papelada para aposentadoria e de repente começa a pingar a aposentadoria dele lá na continha. E a pessoa está super feliz, né? Ele precisa entender que depois que ele, ainda que ele já esteja recebendo, o processo dele vai seguir para o Tribunal de Contas de Aposentadoria, né, Tribunal de Contas Estadual, Federal, dependendo do vínculo dele, para ser homologado, né? O processo de aposentadoria dele terá que ser homologado. E aí o Tribunal de Contas tem 5 anos contado da data de chegada desse processo lá. Ocorre que passou 5 anos nada, né? 6, 7, 8 anos, nada. 8 anos. E aí está o servidor recebendo a aposentadoria. O que é que passa na cabeça dele no servidor de boa-fé? Poxa, tá tudo ok. É tudo ok, vou vender minha casa, vou vender minha arte na praia, porque eu não estou precisando mesmo, minha aposentadoria é legal, estou super tranquila. Eis que 10 anos depois vem, né, o parecer do tribunal dizendo que ele não preencheu os requisitos, ou seja, o seu ato lá de aposentadoria, ele não se convalidou, ele não está perfeito, aí você ainda tem tempo para poder cumprir, e aí você recebe um susto, e aí você perde sua aposentadoria. Ou seja, são situações assim que geram demandas judiciais dizendo, e a minha segurança jurídica? Eu achei que estava tudo correto, eu tinha uma expectativa que estava tudo ok. A inércia, depois de 10 anos, 8 anos, gente, isso acontece. 8, 9 anos, você veio me dizer que eu não tinha direito? Como assim? Então, a segurança jurídica, de uma forma bem simples, né? Ela aplica na preservação dos efeitos de um ato administrativo nulo, mas que tenha beneficiado terceiros de boa fé após um longo decurso do tempo, ou seja, no mínimo aí 5 anos, tá? Então, fora esses princípios, eu acho que nós abordamos, né, todos aqueles do início da aula. Gente, desculpe a brevidade, né, a rapidez, a simplicidade, mas assim, nós já estudamos esses princípios, nós debatemos bastante em sala de aula e até para a maioria das turmas foi feito
um exercício, uma atividade. A turma que não realizou a atividade, eu vou disponibilizar no portal também, junto com essa aula, e o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão resolver o exercício e vão me enviar, tá bom? Porque aí vai contar uma pontuação aí de 250 pontos a serem lançados, tá bom? Com uma atividade em sala. Então, observe isso daí, que junto com essa aula, lá no encontro 3, vai estar lá no encontro 3, nós teremos o meu mapa esquemático sobre princípios. Esses últimos aqui que eu tratei, não coloquei no mapa esquemático. Então, você vai ter que buscar uma doutrina, buscar artigos na internet e aprofundar mais, tá? Somado com aquilo que foi tratado na sala de aula. Depois você vai pegar a atividade, principalmente a turma aí, ó, a turma de sexta-feira que eu tenho aula de direito administrativo. Então, a turma de sexta-feira do período matutino precisa fazer essa atividade, tá bom? Vocês vão fazer a atividade e vão enviar para mim por e-mail na antonietaaraújoadv@gmail.com, tá ok? Vou colocar essa observação lá. Então, vocês enviam para mim essa atividade, beleza? E estudem mais o princípio. Ó, beijo. E aí, o meu próximo vídeo é sobre poderes da administração pública, que vai estar lá no encontro 4, tá bom? Até mais!